Oi gente, tudo bom? Há um tempão que eu não fazia vídeo de tag e eu acabei de ver uma muito legal no canal da Lia, então eu vi o vídeo e me deu vontade de responder. Chama Como Você Era nos Tempos da Escola. Vamos relembrar desse momento tão bonito da minha vida. Quem era você na escola? Como você era? E como era a sua escola? Eu estudei no Colégio João Paulo I, a unidade da Zona Sul aqui de Porto Alegre, e na época que eu estudei lá era um colégio muito pequenininho. Ele foi construído na casa do Vasco Prado, que é um artista plástico, que já faleceu, inclusive, Deus o tenha. E a casa dele era muito legal, era a casa dele mesmo, as portas eram todas de ferro, assim, trabalhado, tinha esculturas no jardim, não era um colégio grande, inclusive quando eu me formei, só tinha uma turma de terceiro ano, então era um colégio pequenininho, que todo mundo se conhecia, e eu era, sei lá, eu era a aluna mediana. Eu nunca fui de estudar muito, mas eu também nunca tirei notas ruins. Eu tinha as minhas melhores amigas, mas eu também me dava bem com todo mundo, então eu acho que era assim, aquele aluno que não fede nem cheira, sabe? Pergunta 2. Qual era a sua tribo? Tribo? Sério mesmo. Eu não tinha uma tribo, eu não era nerd, não era patricinha, não era nada, eu era tipo, sei lá, eu era normal, gente, normal. A minha tribo era do pessoal que curtia os pão de queijo do bar da Tita, a tribo do pessoal que curtia matar aula pra jogar tarô do amor na pracinha ali perto do colégio, da tribo que ficava no Mirk até tarde, gastando aquela conta telefônica do pai e da mãe, porque a internet era discada naquela época. Pergunta 3. No recreio, onde era mais fácil de te encontrar? Primeira coisa que eu fazia sempre, eu e minhas amigas, era ir pro bar. Vai, gordinha. Porque, sério, o bar do colégio tinha um dos melhores pães de queijo da vida. E a minha merenda era sempre um pão de queijo, ou então um choquito, ou então os dois juntos, né? Prato principal e sobremesa. E depois eu ainda tomava uma Fanta uva, né? Que era pra descer bem, descer redondo. Então eu ia pro bar primeiro, porque sempre tinha uma fila enorme, garantia o lanchinho da manhã. E depois eu e as minhas amigas, a gente ficava sentada pelo pátio. Não tinha assim um ponto, sabe? Então era isso, eu ia pro bar e depois eu tentava encontrar algum lugar pra sentar e ficar conversando. Pergunta 4. Já namorou ou ficou com alguém da escola? Foi dentro ou fora da escola? Nunca namorei ninguém do colégio, já peguei uns colegas, mas nunca dentro da escola. Tem uma história engraçada que eu vou compartilhar com vocês. Uma pequena história sobre rejeição. Quando eu tinha 7 anos, eu tinha um coleguinha de escola. Na época eu estudava no Sevinhano, eu estudava no João Paulo I ainda. E quando eu estava na primeira série, eu tinha um coleguinha meu que eu amava de paixão. O nome dele era Maurício, a gente fazia tudo junto. Ele era assim, ó, meu faixa, a gente era muito amigo. E aí eu comecei a desenvolver sentimentos pelo Maurício. Um belo dia, o que que eu fiz? Tava ali conversando com o Maurício, eu perguntei, Maurício, tu me acha bonita? Ele disse sim. Aí eu perguntei, Maurício, tu gosta de mim? Ele falou, gosto. Yeah, baby! Maurício, quer namorar comigo? Não. 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 Então foi na escola que eu aprendi sobre rejeição, depois daquela eu comecei a guardar meus sentimentos mais pra mim, entendeu? Mas o que aconteceu foi que tempos depois, quando a gente tava com uns 12, 13 anos, numa reunião dançante, numa festinha, ele veio falar comigo e dizer que gostava de mim, e aí... Pergunta 5. Já fez alguma coisa escondida ou contra as regras? Já cabulou a aula? Sim. Cabulei muita aula, ou como a gente diz aqui no Sul, não sei se é só uma coisa do Sul, matei muita aula. Matar aula era uma das coisas que eu achava mais maravilhoso no segundo grau, especialmente aula de inglês, ou aula de educação física. Sempre arranjava uma desculpa. O que eu fazia muito, a gente tinha agenda, né? E aí eu tinha uma amiga minha que conseguia falsificar a assinatura do meu pai direitinho. Por favor, liberar Marina a partir do segundo período de hoje por motivos pessoais. Também colei em algumas provas, porque apesar de ser uma boa aluna em literatura, história, geografia, inglês, eu sempre fui uma negação em exatas. Matemática, física, química, gente, assim... Não entrava, sabe? Então o que eu fazia era escrever na classe mesmo algumas fórmulas que eu não conseguia decorar, e aí eu colocava meu estojo bem em cima do lugar onde eu escrevia as fórmulas, depois ficava ali copiando, e foi assim que eu consegui terminar o colégio. Um exemplo lindo de vida. Me perdoa, mãe. Número 6. Se lembra de alguma modinha que você seguiu? Eu lembro que teve uma febre da Melissinha, quando a Melissa ela foi relançada, que aí tinha modelos com salto e tal. Eu, inclusive, tinha uma transparente, que a parte de baixo do salto caiu, mas eu não desisti de usar. Só que aí, quando eu caminhava, como tinha o buraco, ela fazia...
cada passo que eu dava, mas eu tava nem aí. Andava pelo colégio, pela sala, por todos os cantos. Também lembro que era muito moda a mochila da Company, bolsa sacão da Vitor Hugo. Nossa, se tu tinha um sacão da Vitor Hugo, cara, tu chegou lá. Tu chegou lá. O ápice da montanha é você. Eu lembro que eu ganhei uma de 15 anos e foi assim... uma besteira tão grande, mas enfim, é a vida. Adolescente tem dessas, né? Todo mundo quer usar o que tá na modinha e tal. Número 7. Qual foi o melhor e o pior dia? Pra mim, o melhor dia era sempre o início das aulas, o primeiro dia de aula, porque eu tava com saudade dos meus colegas, que eu não tinha visto durante o verão, e também era aquele dia de estrear material escolar novo. Meu coração chega a pulsar mais rápido só de lembrar. Como eu adorava, gente, caderno novinho, estojo novinho, lápis, caneta, tudo novinho. Na noite anterior ao primeiro dia de aula, eu sempre ficava ali organizando minhas coisas dentro da mochila como uma pessoa que tem toque. Eu botava tudo, tirava tudo, botava tudo, tirava tudo. Abria caderno, fechava caderno, abria estojo, fechava estojo, cheirava caneta. Mas alguém também cheirava caneta? Então eu gostava, pra mim era sempre um dia muito feliz o primeiro dia de aula. E o dia mais triste... Qualquer dia que tivesse prova de física, era sempre uma depressão na minha vida, porque eu sabia que eu ia ir mal. Pergunta 8. Se envolveu em algum tipo de briga ou movimento, protesto? Não. Nunca briguei, nunca bati boca, nunca participei de nenhum protesto. Número 9. Se a escola tinha alguma lenda, tipo loira do banheiro, você tinha algum medo na escola? Eu nunca tive medo de nada no colégio, mas eu tinha medo de coisas que eu ouvia no colégio e depois chegava em casa e não dormia por semanas. O ápice disso foi a história da Maria Degolada que me contaram, acho que eu já comentei aqui em alguma outra tag. A história da Maria Degolada é o seguinte, eu não lembro se tu fala 3 ou 10 vezes o nome dela em voz alta num quarto escuro e aí ela aparece e te degola. E como existe o Morro da Maria Degolada em Porto Alegre, quando eu escutei essa história, na minha cabeça, fechou, entende? Faz sentido, é real. E eu passei semanas sem dormir porque eu ainda ficava confusa. Se eu pensar no nome dela, será que ela aparece? Será que ela me mata? Oh, meu Deus. A minha mãe encheu o saco daquilo, ela me pegou pela mão, entrou no meu quarto, fechou a porta, desligou a luz e começou a berrar: Maria Degolada, Maria Degolada, Maria Degolada. E nisso eu tava ali me debatendo, meu Deus, é agora, vamos morrer. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada, e esse foi o fim do meu trauma com a Maria Degolada. Número 10. Sofreu ou causou bullying em alguém? De novo, gente, sempre fui tranquila e como o colégio onde eu fiz o segundo grau era um colégio bem pequeno, todo mundo se dava bem, assim, não tinha muito estresse, nenhuma história assim super tensa, então não. Número 11. Como era a sua performance em apresentações da escola? Curtia? Gente, amava. Amava! Eu não lembro qual foi o ano, mas a professora pediu pra todo mundo escrever uma história que depois seria transformada em peça. Então a gente escrevia a história, cada um apresentava a sua história, e a história que a turma achasse mais legal ia virar a apresentação, ia virar a peça. E a minha história foi a escolhida. Eu lembro que eu fiquei assim, emocionadésima, orgulhosíssima. E era uma história super bobinha, era sobre uma escola de dança onde os professores eram monstros. O nome da peça eu lembro até hoje: Chacoalhando o Esqueleto. É muita criatividade. Yeah, baby! Número 12. Do que você mais lembra desse tempo? Quais as coisas que mais te trazem lembranças? Assim, de colégio, quando eu era bem mais nova, eu lembro muito de brincar de pega-pega ou de esconder. Antes da aula começar, eu chegava um pouco mais cedo e sempre tinha alguns outros colegas que também estavam lá mais cedo e a gente brincava de pega-pega e era mara. Eu também lembro de brincar com tatu-bola, porque no jardim do Sevinha tinha os tatu-bolinha e eu ficava ali brincando. Ai, acabei de me dar conta que eu fazia bullying com os tatu-bola. Criança, né, gente? Não tem noção, mas aí eu ficava pegando eles pra ver eles fecharem na minha mão. Coitados, bichinhos. Eu lembro muito das aulas do Celso, que era meu professor de história. A gente chamava ele de Blur. Eu gostava muito da aula dele porque ele desenhava super bem. Então, ao invés de ter um monte de textão no quadro, ele ia explicando e ia fazendo desenhinhos. Eu lembro dos desenhos dos feudos que ele fazia. E aí ele fazia balãozinhos com personagens conversando. E de vez em quando ele soltava um blur no meio disso. Aliás, acho que é por isso, tinha muitos balõezinhos com blur nos desenhos do Blur. Número 13. Teve algum professor ou funcionário que te marcou? Gente, acabei de falar do Blur, então esse foi um professor que me marcou. O Alberto Albinhas, de física, também me marcou pela dificuldade que eu tinha com física, então o Alberto ficou marcado, mas o Alberto mora no meu coração, porque ele foi muito bonzinho comigo. Eu era uma negação, sério, uma negação. E esse homem conseguiu me passar de ano.
Número 14. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria pra você mesma naquela época? Miga, não comece a fumar. Fumar é ruim, fumar faz mal pra saúde, tu vai ficar viciado, tu vai passar 10 anos fumando, vai ser uma desgraça na tua vida, parar de fumar vai ser um saco. Então, miga, não bota esse cigarrinho na boca, por favor. Marina do futuro te pede, porque é uma barra parar de fumar, colega. E é isso, eu espero que tenha sido um vídeo divertidinho, descontraído. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, gente, até a próxima. Tchau, tchau.